Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Que bom. Que bom estar aqui, né? Que bom ter mais uma oportunidade, né? Um privilégio trazer a palavra do Senhor. Eu ainda estou tossindo, espero que não me dê crise de tosse aqui, em nome de Jesus. Mas eu falei com o André, falei assim, André, eu quero pregar, eu estou com saudade de pregar. E eu quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nesses dias, né, de carnaval que está chegando, se aproximando, nós vemos crentes por todo lado, né? E infelizmente muitos crentes estarão lá. Isso é fato, muitos crentes estarão lá. Espero que nenhum nosso arraial. Mas nós vemos crentes para todo lado. Mas há alguém que o Senhor ainda procura. Que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os quais são intitulados com autoridade e graça por cristãos. Esses vocês não acharão lá. Amém? A não ser que eles estejam propagando, porque eu sei que algumas igrejas fazem esse trabalho. Deus nunca nos liberou para isso, mas eu não estou aqui para criticá-los. E eu creio que vidas são salvas dessa forma. Mas é o Senhor quem procura. Não sou eu, não é você. O Senhor procura porque Ele sabe bem a quem procurar. O Senhor procura porque Ele sabe bem quem são os verdadeiros cristãos. Que você possa levantar as suas mãos em espírito e dizer, Senhor, encontre em mim uma verdadeira adoradora. Amém? Quero compartilhar com vocês, quero dar sequência. Eu peço desculpa, provavelmente eu vou beber muita água. Eu peguei uma gripe aí esses dias para trás e ainda a tosse permanece. E vamos que vamos. O André, né, o pastor André, ele trouxe uma palavra falando sobre uma vida profética, sobre palavra profética, sobre ele ser um profeta dessa casa, sobre nós sermos profeta nessa nação, aonde nós estivermos. E eu quis dar sequência, ele também pediu para eu dar sequência, e eu vou trazer para vocês hoje, né, o que o Senhor vem falar conosco hoje, através da minha vida, é sobre os princípios essenciais de uma vida profética. E para começar, eu coloquei aqui, né, a palavra profética, o que é? O que é uma palavra profética? O que é o profético? O profético, ele é um meio de comunicação de Deus com os homens. Logo, uma vida profética é uma vida que reflete a comunicação de Deus com os homens. Então, eu sou profeta do Senhor, eu tenho uma vida profética porque eu sou uma mediação. Você recebe do Senhor aquilo que Ele quer passar para outra pessoa através de você. E todos nós fomos chamados para isso. Amém? Nós sabemos que tem o pastor da igreja, que tem o anjo da igreja, isso é fato. O Senhor escolheu o André para poder ser uma voz profética na sua vida, de orientação, de condução. Mas também, quando Jesus veio e quando houve a dispensação do Espírito Santo, nós então recebemos o poder de Deus para libertar. Nós então recebemos o poder do Espírito Santo e então nós recebemos o poder da profecia, o poder de uma vida profética. E agora nós somos a comunicação de Deus com os nossos irmãos. Você para mim e eu para você. Amém? Então todos nós, após a vinda do Espírito Santo, após Jesus vir, morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia, tirar a nossa vida do inferno, pegar as chaves do inferno, então nós recebemos esse poder de comunicação. E esse poder de comunicação é através do sangue de Cristo e também através das nossas práticas espirituais, né? Secreto, oração. Então vamos falar um pouquinho sobre os princípios essenciais
de uma vida profética. Nós precisamos entender que tem princípios, que tem regras, que tem costumes, que tem valores. Não é todo mundo que vai viver uma vida profética, embora Cristo tenha vindo para todos, não são todos que vivem uma vida profética. Por quê? Porque uma vida profética tem princípios e precisa que essa pessoa que anda no profético, ela dê valor a esses princípios. A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele não quebra princípios. Deus é um Deus de valor e de princípios. E se a gente quer viver no profético, se a gente quer viver acima da média, se a gente quer viver e entender as coisas que Deus tem para nós, se a gente quer sair do superficial, se a gente quer alcançar, se a gente quer conquistar, se a gente quer ser uma referência, se a gente quer fazer diferença, se a gente quer realmente mudar o nosso bairro, a nossa nação, o nosso estado, ou até mesmo dentro da nossa casa, se você tem o desejo de transformação em alguma área da sua vida, você pode entender que se você viver no profético, isso pode acontecer. Mas para você viver isso, você precisa respeitar os princípios estabelecidos não por mim e não por você, que somos vulneráveis e não sabemos o que é bom de verdade. Nós temos uma base de princípios que vem do próprio Senhor, quem nos autoriza a viver no profético. Amém? Então vamos lá. Lá em Atos 2:17, né, eu já falei que foi quando Jesus, ele vem, depois fala ali, vamos ler lá, Atos 2:17. Eu passei tudo, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. O derramar do Espírito do Senhor, ele veio sobre nós, ele veio no dia de Pentecostes e ele está sobre nós. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo e por isso nós temos a autoridade e nós temos de Deus a capacidade de viver no profético. Mas como andar no profético, pastora? Vamos lá aos princípios? O primeiro princípio, intimidade com Deus. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O Senhor falava com Moisés face a face. E hoje nós temos também a garantia de que nós podemos falar com o Senhor nessa intimidade, por causa também da vinda de Cristo e da dispensação do Espírito Santo. O princípio básico para uma vida profética, para uma pessoa andar no profético e para ela ter uma vida profética, um desses princípios é intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E como você vai ter intimidade com Deus? É tão básico, né? Eu estou aqui no beabá, eu estou aqui no básico do básico dessa ministração da noite. Como nós vamos ter intimidade com Deus? Nos relacionando com Ele, gastando tempo com Ele. Gente, o que mais acontece hoje são pessoas que estão entrando e saindo de dentro das igrejas, que vivem uma vida de crente, mas não tem relacionamento com Deus. Não consegue manter uma rotina de se relacionar com Deus, de gastar tempo com Deus. Nós gastamos tempo com todas as outras coisas, com tantas outras coisas, mas nós não paramos para gastar tempo com Deus. É um princípio básico de uma vida profética. Não tem como avançar no profético, não tem como ter uma vida vitoriosa sem dedicar tempo a Deus. Porque andar no profético é exatamente saber das coisas de Deus. É saber o que está por vir. É declarar diferente do que da realidade.
É você não viver pelas circunstâncias, mas e não viver por aquilo que você está vendo, mas é você viver pelo profético. É você viver por aquilo que Deus quer para você. É você viver por aquilo que Deus tem para você, não conforme as suas circunstâncias, não conforme os seus desejos. É a capacidade de você enxergar que os seus sonhos são pequenos diante dos sonhos e dos planos de Deus para você. Isso é viver no profético. Mas alcançar o profético é preciso que nós tenhamos tempo de qualidade com Deus, porque você só sabe das coisas de alguém quando você para ouvir essa pessoa. Se você está sabendo da vida de outra pessoa que não seja por ela, isso é fofoca, isso não é conversa. O Espírito Santo, ele não é fofoqueiro. Eu sei que ele revela coisas através de outras pessoas na nossa vida. Mas nós precisamos entender que isso é uma exceção. A pessoa vira até você e fala: olha, Deus te mandou falar isso, isso, isso. Isso não acontece todos os dias. Isso é uma exceção, isso é uma dádiva de Deus também na nossa vida. Mas o conversar com Deus, a revelação do dia a dia, você saber o que Ele tem para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, isso você só vai encontrar dentro do seu quarto, quando você falar com Ele, quem sabe das coisas. É Ele quem tem coisas para te falar. Amém? Então você precisa gastar tempo, é um princípio básico. Seja intencional, ler a palavra, jejuar. E eu coloquei aqui, descubra como Deus quer te usar como uma voz profética. Até isso o Espírito Santo fala conosco. Ter uma vida profética é uma vida muito direcionada. Quando você pensa sobre o profético, você precisa entender que andar no profético é ter uma vida direcionada por Deus. E tem pessoas, a sua vida profética, deixa eu tentar explicar. Você consegue ter de Deus autoridade quando você vive uma vida profética. E a autoridade, Deus ela estabelece sobre a sua vida de acordo com as experiências que Ele permite você passar. Então, uma vida profética ela tem que ser uma vida intencional. Uma vida profética é uma vida que visa o serviço. Então, todas as vezes que você pensar que, olha, eu sou um profeta do Senhor, eu sou uma profeta do Senhor, eu quero viver além daquilo que eu estou vendo, você precisa entender que isso vem na sua vida para o outro também. Então, já que isso acontece, o que nós precisamos ter? Discernimento de onde Deus quer nos usar no profético. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu tive muita dificuldade para ter filhos, mas eu engravidei, o Senhor me deu 2 filhos. Mas será que vai vir mais uma aí? Não vai não, já fechou. Mas o Senhor me deu o Rafael, me deu a Antonella, e eu e o André, nós passamos por muitas dificuldades no casamento. A gente, vocês conhecem, né, a nossa história, assim, só por Deus para a gente estar casado. Porque foi muita luta, muita luta. A gente já quis se separar muitas vezes, e aquela luta ali. E hoje, nós estamos desfrutando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, porque nós não desistimos um do outro. Isso é uma autoridade que eu recebi do Senhor para que o meu profético seja trabalhar com famílias. Hoje eu tenho autoridade para falar e para profetizar para famílias. Por quê? Porque eu posso profetizar, porque primeiro Deus tem poder para todas as coisas. De restaurar vidas, de restaurar casamentos, de transformar filhos, de inclinar o coração do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos. Então isso é um fato, é poder de Deus para a salvação. Mas eu também conheço, reconheço, experimentei e tenho prova de que Ele é bom e de que Ele pode restaurar todo e qualquer relacionamento. Porque eu estou casada,
porque eu tenho 2 filhos maravilhosos. Nós não temos uma família perfeita, mas nós não desistimos, nós prevalecemos, e porque nós prevalecemos, eu hoje sou uma voz profética para a sua vida, para te dizer que não importa o que você está passando, não importa o quão difícil está, você pode não estar enxergando, você pode não acreditar mais, mas eu quero te dizer que eu sei que é possível, porque aconteceu comigo, e eu então tenho autoridade do Senhor para ser profeta, para ser uma voz profeta para famílias, entende? A vida profética, ela tem que ser direcionada pelo Senhor, e ela tem que ser intencional. Então, um princípio é você andar, é ter intimidade com Deus, e você então vai ter o discernimento de Deus, de onde Ele quer te usar. Onde Ele quer te usar como uma voz profética? Como Ele quer te usar como uma voz profética? O profético, ele está relacionado ao nosso propósito. Amém? Está todo mundo comigo, gente? Tranquilo, né? Então vamos lá. Um outro princípio é santidade e temor ao Senhor. Ser irrepreensível e puro diante de Deus. Nós vamos ler lá em... Aonde mesmo, Ben? Gênesis 39. Não. Gênesis 39. Isso mesmo. De 7 a 12. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou. Deite-se comigo. De quem nós estamos falando aqui? José. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tenho aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Amém. Dia após dia, dia após dia, José não cedeu, José não se rendeu, como nós muitas vezes nos rendemos, como nós muitas vezes cedemos. E sabe, aqui a santidade e o temor do Senhor, hoje a Mônica deu um exemplo aqui no Start, que ficou gravado em meu coração, e quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei. Quando você cair, quando você pecar, não demore para se arrepender. Arrependa-se imediatamente. E ela deu um exemplo, que quando a gente vai pecando, né, Mônica? A gente vai pecando, e Deus está ali. Está te falando, mas você continua. Chega um momento que Ele não vai só falar, Ele vai te puxar, e aí vai te dar vai ser uma arrancada, né? E ali você é exposto, dói, né, Mônica? Foi isso que foi falado. Dói, há exposição, há um trauma. É muito mais difícil a gente se arrepender depois, quando a bola de neve já está formada, né? Quando a gente já está mais lá no abismo, do que a gente se arrepender rápido. Então, realmente, essa questão do arrependimento rápido, sabe? Fez uma coisa errada, o Espírito Santo falou com você, não ignore, não espere o sulavanco, não espere a exposição. Vá, confesse o seu pecado, se arrependa, volte. Isso é ter uma vida de santidade, isso é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é a capacidade de não pecar, não é a capacidade de não trair, não é a capacidade de não cair. Temer ao Senhor é reconhecer que você errou, se arrepender, mudar a rota, parar, voltar, levantar de onde caiu e prosseguir por temor ao Senhor. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas fraquezas. Então a santidade aqui é para que nós sejamos, sim, irrepreensíveis e puros, mas que nós sejamos rápidos
no arrependimento. Evite ambientes e comportamentos que te afastam de Deus. Quantos de nós temos evitado esses ambientes, queridos? Nós queremos andar no profético, nós queremos fazer coisas extraordinárias, movimentar coisas extraordinárias, viver coisas extraordinárias, mas nós não temos capacidade de filtrar os lugares que nós andamos, de filtrar os ambientes que nós costumamos visitar. Não tem como viver no profético quem não é separado. Cuidado com o que você fala. A vida profética é uma vida que ela exige, é um princípio, a santidade é um princípio. Como está a sua boca? Quando eu estava ministrando essa palavra, eu não sou de xingar. Lá, eu já xinguei muito quando... Gente, antes de eu me converter, misericórdia. Eu xingava tanto, gente. Mas pensa, todos os palavrões piores do mundo, era a minha boca. Aí em casa a gente tinha o hábito de muito palavrão. Nós não éramos, não fomos criados no Evangelho. E depois que eu me converti, o Senhor foi tratando isso na minha vida, foi tratando. E hoje, eu não falo palavrões assim. E uma coisa também que eu me policio muito para falar com meus filhos, eu não falo com meus filhos, por exemplo, a Antonella é super insistente, uma criança assim, sanguínea, puro sangue, né? Então, ela é muito insistente, e é aquela criança assim, que muitas pessoas podem vir, sabe aqueles pais assim, que não vigiam, falam assim, você é chata, menina. Então, eu não falo. A minha boca, eu não nasci para lançar maldição. Eu não nasci para minha boca ser suja. Eu não nasci para auxiliar o diabo. E nós não tomamos cuidado. E quando eu estava ministrando quando o Senhor estava falando comigo essa palavra, mesmo assim, mesmo me policiando, não tendo costume de xingar, não tendo costume de ofender os meus filhos, o meu marido, eu ainda virei para o Senhor assim, Deus tem misericórdia, porque nós temos uma boca impura, e nós moramos no meio de pessoas com impuros lábios, porque ainda nos policiando, nós pecamos, nós podemos falar mal de alguém, nós fazemos fofoca de alguém, nós criticamos a vida de alguém, falamos coisas que não deveríamos falar. Não é só sobre xingamentos, não é só sobre não fazer o que é errado, é sobre fazer o que é certo. Não é só sobre não declarar o que é errado, é declarar o que é certo. Uma vida profética, ela não só não empresta as palavras dela para o diabo, mas como também ela se submete à voz, para que a voz dela seja a palavra de Deus. Viver no profético é muito profundo. Outro princípio, obediência radical. Gênesis 39, de 7 a 12. Quer que repete? Gente, eu não entendo mímica, Bela. O que ela está falando? Já li? Isabela, eu já li. Muito obrigada, tá? Próxima vez você fala assim, pastora, já leu, tá, querida? Agora é Romanos 12. Espera aí, deixa eu só ver aqui, porque tem uma referência mesmo. Eu repeti mesmo a referência. Ai. Voltei lá em Santidade, Gênesis 39, de 7 a 14, sobre José. Obediência radical. Essa referência aí está errada, tá? Não é essa. Mas não tem problema, não. Obedecer pela metade é desobedecer. Nós vamos chegar lá nesse aí, tá? Mas não é agora, não. O erro foi meu mesmo.
Obediência radical, gente. Nós precisamos obedecer. Quando Deus falou para Abraão, para ele sair da terra, sair do meio da parentela dele, Abraão picou a mula. Abraão obedeceu a Deus. Abraão não ficou perguntando para onde ele ia, como que se faria aquilo, o que ele ia fazer com aquele monte de gente, com os bois. Ele não perguntou nada, ele simplesmente obedeceu e foi. Se você quer viver uma vida profética, você precisa obedecer. E obedecer radicalmente. Obedecer pela metade é desobedecer. Deus mandou, faça sem procrastinar. Viver uma vida profética, para a gente viver essa vida profética, a gente tem que parar de procrastinar. Então, se Deus falou com você, que você tem, por exemplo, que entrar para o grupo de intercessão da igreja, que Deus quer te usar como intercessora, você tem que parar de procrastinar e obedecer. Se Deus está te chamando para você auxiliar com as mulheres, para de procrastinar e obedeça. Aonde Deus está te chamando, aonde Deus está te movendo, faça. Nós precisamos parar de procrastinar, nós precisamos parar de postergar aquilo que Deus quer fazer em nós. E olha, eu estou falando isso assim de carteirinha, porque quanto tempo eu levei, quanto tempo o Senhor fala comigo algumas coisas e a gente fica ali, ó, postergando, porque a gente está com preguiça, porque a gente não quer ter trabalho, porque a gente não quer ser confrontado, porque a gente não quer sair da zona de conforto. Mas um dos maiores inimigos da vida profética é a zona de conforto. Se você não sair da zona de conforto, se você não parar de procrastinar e obedecer, você não vai viver no profético. Quantos aqui querem viver no profético? Quantos aqui estão entendendo o que é isso e quer isso para si? Levanta a mão assim bem alto. Amém. Você vai entender mais sobre isso. Vamos lá. Outro princípio, manifestar o reino de Deus. Ser exemplo de caráter no trabalho, família e igreja. Nós precisamos ser um exemplo do caráter de Deus. E aqui eu não estou falando de você ser perfeito. Deus é perfeito. Eu só estou dizendo que você precisa buscar a santidade. Você precisa buscar ter uma vida pautada na palavra de Deus, para que as pessoas olhem para você e vejam um cristão, e vejam uma cristã de verdade, para que seus filhos olhem para você e queiram ser como você. Então nós precisamos vigiar, gente, quando acontece alguma coisa no trabalho, um tipo de conversa, um tipo de situação, quem é você? Quem é você diante das circunstâncias? Qual é a sua voz diante dos problemas, diante das dificuldades que você encontra na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ambiente de amigos? Nós precisamos exalar esse caráter moldado, esse caráter em processo de santificação. Ter compaixão e ajudar quem precisa, isso é manifestar o reino de Deus. Entenda, vou falar mais uma vez, o profético não é só para você. Uma vida profética é uma vida que o Senhor usa para poder transformar outras vidas, transformar famílias. Outro princípio, ter uma mente renovada. Romanos 12:2. É bem comum, mas vamos ler. Bem conhecido, né? Mas vamos ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente, não conviva com os pensamentos de medo, de dúvida, de incredulidade. Não se amoldem ao mundo, não se conforme com o mundo. Esse mundo não tem nada de bom para nós, nada aqui serve para nós. Nada que está no mundo serve para nós. Mas nós estamos aqui, claro, não vou ser hipócrita, nós precisamos ganhar dinheiro.
Para ter as coisas, nós precisamos comer, nós precisamos vestir. Mas o que eu estou dizendo é o que o mundo, o sistema do mundo oferece. O que o sistema do mundo oferece, gente? Falta de caráter, pisar em cima do outro, não se importar com o que o outro pense, não, o primeiro seu, depois o do outro, se sobrar. São esses conceitos do sistema do mundo, sabe? Mentira, falcatrua, vale tudo para ganhar dinheiro, vale qualquer mentira para poder não ser mandado embora. Isso é o sistema do mundo. Então, quem somos nós? Se nós entramos dentro do sistema, se nós estamos moldados, formados de acordo com esse sistema, nós então não temos a mente de Cristo. Agora, se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos ser renovados por Ele, renovados pela palavra. E então nós não seremos conformados com isso, mas nós então vamos ser transformados. E dentro de nós vai haver uma transformação tão grande, uma revolução tão grande, que aí a gente vai fazer diferença. E fazendo a diferença, a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Ele tem prazer em se manifestar através de nós. Então declare vida, declare as promessas de Deus para a sua vida e para a vida das outras pessoas. Isso só é possível com a renovação de mente. Ser sensível ao mover do Espírito Santo. Para isso, pratique momentos de silêncio e escuta na presença de Deus. Uma voz profética, uma vida profética, ela precisa ter o discernimento, ele precisa ter sensibilidade para entender aonde que Deus está movendo, para onde Deus está movendo, o que Deus está fazendo. E se nós queremos viver uma vida profética, nós precisamos andar assim, conforme a vontade de Deus. Para a gente andar conforme a vontade de Deus, mais uma vez, precisamos passar tempo no secreto, tempo com Deus, mas também para ouvir Deus. Não é só para chegar e pedir, não precisa chegar só na presença de Deus. Olha, me usa como profeta, eu quero ter uma vida profética e eu quero que o Senhor me fale agora o que eu preciso fazer, como que eu devo fazer. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda. Não é só isso, é você parar e ouvir. Ouvir o que Deus quer falar com você. A sós, fique a sós com Deus, preste atenção no que Ele está falando. Cara, todas as vezes que eu paro para falar com Deus e que eu paro para ouvir Deus falando, eu não sei se acontece com vocês, mas é muito engraçado. Eu pego, oro, chego na presença de Deus, oro, aí falo. Primeiro eu falo, né? Depois eu ouço. Aí falo dos meus anseios, dos meus medos, dos meus desejos. Aí depois eu falo com Ele, Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? E aí eu estou na oração assim, super ponderada, né, falando com Deus e tal. Quando eu fico em silêncio, gente, e Deus vai ministrando no meu coração, eu não consigo ficar só em silêncio, eu começo a chorar. Não sei se acontece com vocês. Mas Deus, Ele vai se revelando ali quando você fica em silêncio, só para ouvir. Ele vai se revelando a você e você começa a ver a grandiosidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Teve um dia que eu virei para o Senhor e falei assim, Deus, eu estava saindo de um quadro depressivo, né? E ali, naquela fase ali, eu estava com muita dificuldade de entender o que Deus queria fazer comigo, o que Deus queria fazer através de mim. E eu estava assim... Quem já passou por esse processo, a gente acha que quando a gente está no meio, né, da depressão, do furacão, a gente acha que nunca mais vai ser feliz. Oh, meu Deus, obrigada. Você fica dando mole que eu levo ele para mim. Ó, castigo veio até. E quando a gente está no meio ali do furacão, a gente acha que a gente, primeiro, não vai sobreviver, e também a gente acha que a gente nunca mais vai conseguir ser feliz. Porque é uma tristeza tão profunda que toma conta da gente, que a gente não vê as coisas, a gente não consegue acreditar. E o Senhor, então, começou, né, a me tirar daquele processo, e teve um momento que eu já estava conseguindo orar e tal, e eu cheguei para Deus e falei... Eu me ajoelhei lá na minha sala, eu estava sozinha, e eu
comecei a orar com poucas palavras, que eu ainda não tinha muita força para orar. Mas eu virei para Deus e falei assim: Senhor, revela para mim quem eu sou. Eu estava tão perdida. E eu virei para Ele e falei isso assim: revela para mim quem eu sou. Ali eu não pedi para Ele me tirar daquele buraco, não estava pedindo, eu só queria que Ele me mostrasse quem eu era. Por que Ele me amava? Como que Ele me amava? O que tinha em mim que pudesse atraí-lo? Eu queria saber essas coisas, porque eu não acreditava mais em mim. Eu não conseguia enxergar mais nada, então por que ele viu? Por que eu vou continuar? Por que eu não vou morrer agora? E, gente, eu só perguntei isso para Deus, só perguntei para Ele: quem sou eu? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor deseja comigo? Gente, vocês não têm noção do poder da presença de Deus que entrou naquele lugar. E de coisas que o Senhor me revelou sobre mim. E de como Ele me revelou que eu sou amada, que eu sou protegida. Ele me revelou coisas que eu ainda vou viver nessa igreja. Ele me trouxe aqui no púlpito. E me mostrou situações que eu vou viver aqui dentro. Eu não sei quando, não sei se vai demorar, não sei com quantos anos, mas eu sei que vai acontecer. Porque Ele me revelou quem eu sou. E eu sou imperfeita, pecadora. Aliás, eu não sou pecadora, eu sou uma santa lutando contra o pecado. Eu estou contando essa experiência para você entender que vale a pena você viver no profético. Só vivendo no profético você tem essas experiências da revelação de Deus. E se você não entendia isso até agora, que você possa pedir para o seu Pai para te revelar. Para revelar como Ele quer te usar numa vida profética. Para te revelar quem você é. Viver no profético, gente, nada mais é do que isso. É simples. Tem princípio, mas é simples. É você entender quem Deus é, quem você é e quem você nasceu para ser e fazer. Nós nascemos para ser frutíferos. E uma vida profética é uma vida frutífera. Uma vida profética é uma vida que edifica, exorta e consola. Edificar e aconselhar pessoas, não destruir. Viver profeticamente é viver com o coração voltado para o serviço. Corrigir, eu não vou ler essa referência não, tá, Bela? Corrigir com amor. Falar o correto, na hora correta. Uma vida profética é uma vida que tem sabedoria, não só para falar o que é certo, mas na hora certa. Porque muitas vezes falar o certo na hora errada é um erro. Muitas não, é um erro. Falar a coisa certa da forma errada, na hora errada, é um erro. E quando você vive uma vida profética, você tem essa proteção de você falar a coisa certa, no tempo certo, na hora certa. Nós só precisamos nos dedicar ao Senhor com empatia e amor ao próximo. Uma vida profética, ela é cheia de amor. Ela se baseia no amor de Deus para as outras pessoas. É por isso que estar em comunidade, estar em aliança é diferente. Sabe, eu não sei você, mas quando eu me converti, quando eu conheci a igreja, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu fiquei encantada com aquele ambiente. Eu fiquei apaixonada com aquele ambiente, das pessoas terem um convívio ali, as pessoas gostarem de conversar uma com a outra, gostarem de ajudar uma a outra. Isso é um meio profético. Nós temos defeitos, nós temos dificuldades, mas nós somos uma família aonde o profético se move. Nós somos uma família de Deus, irmãos em Cristo Jesus. E é por isso que aqui é o local de você se sentir bem, é o local de você ser tratado, mas é um local de você ter prazer de estar. Isso é também viver no profético. Viver no profético é você amar o outro, é você querer servir o outro, é você querer cuidar do outro. Eu peguei, desde que a dona Zima me passou, né, a liderança das mulheres, teve um culto aqui que acho que o Misael pregou,
E, não sei, não, foi o André, meu marido, foi o pastor André. Ele pregou aqui, foi um mover, né, naquele dia, um mover, um avivamento, e foi incrível. Gente, e ali naquele dia, eu chorei muito, eu estava chorando muito ali, sentindo muito a presença de Deus, e o André depois até perguntou para mim, nossa, você estava chorando tanto e tal. Eu falei assim, não, eu estava sentindo muito a presença de Deus. E sabe o que Deus estava me falando ali, porque eu não estava aguentando de tanto chorar, ali, prostrada ali diante do Senhor, chorando, e Deus falou comigo, clama por amor, clama a mim por amor, clama por amor, porque para liderar essas mulheres, você precisa amá-las, amá-las. Então, clame por amor. E o Senhor começou a impulsionar o meu coração. Gente, e eu comecei a pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a amar. Me ensina a amar o que o Senhor, como o Senhor quer. Me ensina a amar essas mulheres de forma que eu seja realmente uma voz profética sobre a vida delas. Me ensina a amar, me dê esse amor que o Senhor está pedindo para eu clamar. E eu quero receber, e eu quero receber. E o Senhor começou a me dar umas estratégias para eu amar essas mulheres. Ele começou algumas mulheres, né, eu não posso dar muito spoiler, né, mas quem aqui já participou do café comigo lá em casa, levanta a mão, das mulheres. Tem 1, 2, 3, 4, 5, acho que já foram mais quase 10 mulheres. Aqui, tá todo mundo aqui, eu acho. Essa semana vai ter mais, hein, gente, terça-feira. E ali, quem já foi sabe que é um ambiente de empatia, de cuidado e de relacionamento e amor. Não é verdade, meninas? Amém, meninas? Amém, amém, glória a Deus. Então, assim, Deus ali me mostrou. Depois da primeira reunião, ele falou comigo assim, tá vendo? Quando você sabe disso, que eu não vou ficar dando spoiler, quando você sabe disso, você ama mais. E realmente é incrível. E o Senhor tem derramado, sabe, desse amor sobre a minha vida. A vida profética precisa amar as outras pessoas para querer servi-las. O louvor pode subir, eu já estou terminando. Eu quero que o Senhor te impulsione hoje a querer viver no profético. Uma vida profética, ela transforma não só a si mesmo, mas ela é um agente de transformador para outras pessoas. Cadê, gente, o louvor? Vamos? Estou precisando de vocês aqui. Uma vida profética é um agente de transformação. Eu não sei vocês, mas eu tenho um desejo de ver as coisas diferentes. Eu já preguei aqui algumas vezes, eu sempre falo, eu tenho o desejo de que meus filhos, eles sejam tementes ao Senhor. Que eles mudem, sabe? Eles sejam um agente de transformação da geração deles. Eu tenho desejo de ver os meus filhos cheios do Espírito Santo, fazendo a diferença, levando a palavra de Deus, sendo verdadeiros cristãos, porque é só assim que a gente muda as coisas. Uma mulher que vive no profético é uma mulher que entende a palavra, é uma mulher que entende que o maior momento ali dela de plenitude na presença e de plenitude de obediência a Deus é sendo uma boa esposa, é sendo uma boa mãe. O marido, o homem que entende isso, ele sabe que para ele ter uma vida profética, ele está exercendo ali a sua obediência plena quando ele é um bom marido, quando ele é um bom provedor, quando ele é um bom pai. E os filhos, quando são obedientes. Uma vida profética é uma vida completa, não é um misticismo. O profético não é só falar em línguas, não é só ter o dom de... É isso também. Não é só ter o dom de revelação, sabedoria. Não. A vida profética é uma vida
plena, é uma vida completa, onde nós somos completos na presença de Deus e na vontade de Deus. Isso é viver no profético. E aí você então desfruta daquilo. Você desfruta de uma vida pautada na palavra. Você desfruta de uma vida em obediência à palavra. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então não adianta eu querer ser uma voz profética para você aqui, se eu não sou uma voz profética dentro da minha casa. A voz profética, ela é para o outro, mas todos nós usufruímos do benefício dessa voz profética, dessa vida profética. E como é bom ter uma vida profética do lado da gente. E como é bom ser essa vida profética. E eu queria que você se levantasse do seu lugar, ficasse de pé. Glória a Deus. É que eu tinha visto um louvor, Bela, em casa, só que eu esqueci de passar. E eu sou péssima com letra, não vou saber. Hã? Não, deixa eu ver se está aqui na minha... Pode ir vendo aí. Você... Não estou achando, não tem problema não. E o Senhor então estava ministrando ao meu coração que uma vida profética é muito poderosa. Nós termos uma voz profética, uma palavra profética, isso é muito poderoso. Mas existe algo mais poderoso do que uma vida profética. E aí eu quero que a Isabela coloque para mim lá, por favor, em Josué, capítulo 24, 15. Também é muito conhecido. Só para a gente entender o que é mais poderoso do que uma vida profética. Josué 24, 15, Bela. Dá para colocar? Depois vai ser Isaías 58, 12, tá? Não. Josué 24, 15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E Josué declarou: eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Josué declara ali no meio de um povo que não sabia a quem adorar, que não sabia ser um povo profético. E ele então declara algo mais poderoso do que uma pessoa profética. É uma família profética. Uma família profética é poderosa nessa terra. É por isso que nós, como família, podemos mudar situações, podemos mudar uma nação. E é por isso que o diabo luta tanto contra a família. E quando Josué declara: eu e a minha família serviremos ao Senhor, ele então se levanta, ele então declara: eu e a minha família vivemos uma vida profética.
somos uma família profética. E eu quero declarar algo sobre a sua família nessa noite. Lá em Isaías 58:12, quando eu estava lendo lá em Josué, o Senhor me levou a esse versículo aqui. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Eu quero outra versão que fala os seus filhos. Deixa eu ver se a minha fala. Vai, pode ir achando outra versão aí pra mim. Eu tô até perdido aqui de ver. Olha o que acontece quando um homem e uma mulher se levantam como voz profética. Deixa eu contextualizar aqui mais. Mais importante do que uma vida profética é uma família profética. Pode continuar aí, tá? Agora, acabou o som? Tá bom, não tem problema. Agora, como que você levanta uma família profética? Como que Deus, na verdade, levanta uma família profética? Quando Josué falou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, ele é o sacerdote. Então, Deus levantou a família dele como uma família profética através da vida dele. Então, um homem e uma mulher proféticos, eles levantam uma família profética. E olha só que interessante, o que um homem e uma mulher profética olha o que eles geram. Olha ali, olha, isso foi o que o Senhor falou comigo hoje. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Mais poderoso do que um pai, do que uma mãe profética, é uma família profética, porque uma família profética, ela tem filhos edificadores, filhos reconstrutores, e essa família levantará os fundamentos. Olha só, é a família que será chamado, porque aqui está falando sobre o pai dos filhos. Então a família será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É a família, é você, é sua esposa, são seus filhos. Nós precisamos desejar viver no profético. Nós precisamos buscar o profético para que isso seja uma realidade na nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui para passar férias. Essa terra não é nossa. Nós não somos daqui. Nós temos uma terra, nós temos casa, estamos de passagem, e é aqui que nós precisamos usar o poder profético de Deus, para que outras famílias sejam também famílias proféticas, para que haja transformação e graça nos lares. Nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro, gastar dinheiro, consumir. Nós estamos aqui para fazer diferença. E eu queria que você pegasse aí a sua família. Se o seu filho estiver aqui, você declare sobre a vida dele. Se não tiver, como os meus estão na salinha, a gente vai orar e vai declarar. Eu quero orar nessa noite e declarar que nós vamos nos levantar como famílias proféticas nessa noite. Que os nossos filhos, eles edificarão. Eles edificarão, gente, eu não sei se vocês entenderam esse versículo. Edificarão as antigas ruínas. Sabe o que são antigas ruínas? Sabe aquela situação que você acha que não tem jeito mais? Sabe aquele lugar ali onde você acha que não tinha mais como edificar? Sabe quando você acha que não tem jeito, que já está tudo perdido? Ei, quando você se torna uma palavra profética, você gera, você tem filhos, gera uma gestação de restauração e de graça. Não é só sobre filhos carnais, é gerar os seus filhos. Eles têm a capacidade de gerar cura para sua casa. Você tem a capacidade de gerar cura para sua
marido. A família é isso. A família profética é exatamente isso. É como se você recebesse uma porção de poder. É como se a Kathleen e o Guilherme, se a Kathleen tivesse uma porção de poder para lutar contra alguma situação, alguma dificuldade. E ela tem uma porção de poder. Mas eu não sei quantos aqui já assistiram Blaze. Blaze, desenho. O Blaze é um desenho de carros. Eu tenho um menino. E muitos episódios do Blaze, ele acontece assim. Como ele é um desenho também educativo, ele mede forças com o inimigo. Então ele tem vários poderes ali e ele mede força. Por exemplo, digamos que o inimigo vem com uma bola de gelo e o Blaze ele tem que jogar um jato de fogo para destruir a bola de gelo, ou a bola de gelo vai destruir o Blaze. E aí o Blaze pega e lança um jato de fogo com o poder do tamanho do número 5. E o inimigo jogou um jato de fogo mesmo com o poder do tamanho número 6. Quem é que está ganhando? O inimigo ou o Blaze? O inimigo. Aí o Blaze pergunta assim: olha, para eu vencer ele, eu vou ter que ter uma força maior do que a dele. Então aparecem mais 2 números. O inimigo ele vem com o fogo na velocidade 7. Aí o Blaze pergunta assim: e eu estou na velocidade 10. E aí ele pergunta para a criança: se eu estou na velocidade 10 e o meu inimigo está na velocidade 7, quem é o mais forte? Quem é o mais forte? O Blaze. Então é mais ou menos isso aqui. A Kathleen tem poder de Deus sobre a vida dela. Digamos que ali 10. Deus manifestou o poder na vida dela de 10. Mas ela tem uma situação, uma afronta, que de repente também tem uma capacidade de chegar à velocidade, ao impulso, à pressão de 10 ou até de 11. E aí, aquele poder que está sobre você não vai ser suficiente. Mas aí, Deus sabe disso. E é por isso, pode parar de tocar um pouquinho, Gui? Dá a mão ela aqui. É por isso que Ele colocou o Guilherme na sua vida. Porque agora, com o Guilherme, são 10 mais 10. Quem é que vence? É 20 ou 11? Quem é que vence? Quem é que vence quando você e a sua esposa é uma voz profética dentro de casa? Quem é que vence? Quem é que vence quando você, a sua esposa e os seus filhos são uma voz profética dentro de casa? Não tem poder que supere o poder de uma família profética em Deus. É por isso que eu venci mais uma vez a depressão. É por isso que se ela voltar, eu vou vencer de novo. Porque o meu marido está comigo, porque os meus filhos estão comigo, porque essa igreja está comigo. Eu me levanto como uma voz profética. É por isso que você vai continuar vencendo. Ah, pastora, eu não tenho família aqui, só tenho eu. Não tem não, minha filha, você tem família nesse lugar. Nós somos a sua família aqui. Ei, mulher, você não está sozinha. Você tem uma líder, você tem uma pastora. Aliás, várias pastoras. Tem a pastora Zil, pastora Cris, pastora Juliana. Vocês não estão sozinhos. Homens, vocês não estão sozinhos. Meu marido está aqui. Os pastores dessa igreja estão aqui para cuidar de vocês. Nós temos falhas, eu sei. Somos tão imperfeitos, eu sei. Mas ainda assim, o Senhor tem nos levantado como uma voz profética para a nossa geração. E os nossos filhos serão ainda muito mais proféticos do que nós. Então eu declaro que você, a sua família, viverão como família profética, usufruindo de todo o poder do alto. Todo o poder vem de Deus, queridos. Não há nada que a gente possa fazer sem Ele. Mas Ele constituiu as famílias como canal desse poder. E é por isso que aqui nós lutamos pelas famílias.
É por isso que eu acredito que as famílias possam ser restauradas, porque Ele restaura pessoas. Que Deus possa se manifestar na sua vida. Vamos cantar um pouquinho, vamos adorar um pouquinho e depois a gente vai fazer uma oração para finalizar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Minha alma confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, Aleluia. Vou fazer o seguinte, não vou me prolongar muito mais não, mas posso tomar mais uns minutos? Eu gostaria de chamar todas as crianças, por favor, pode trazer, pode até voltar depois lá, se elas estiverem comendo, mas assim, se puder, vamos trazer todas as crianças para cá. Uma palavra profética, eu acho que ela manifesta um ato profético. Amém. Aqui. Tu é reparador de brecha, cara. Tu é edificador. Toca aí. Oh, não me deixa no vácuo, não. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode ir já. Vai lá no papai. Vamos lá no papai. Amém? Conseguiram trazer as crianças? Vão trazendo, né? Eu quero todas as crianças com os pais ou com os familiares, tá? Todas as crianças com os pais e familiares.
Aleluia. Não sai, gente, não dispersa não. Não dispersa não, porque é um momento profético, é um momento que Deus vai fazer coisas aqui nessa noite. Quando nós vivemos no profético, nós desfrutamos do profético. Então não saia daqui sem desfrutar do profético. Eu quero que você abençoe seus filhos. Se seus filhos não estiverem aqui, ore por eles. Declare o nome deles. E nós vamos declarar aquele versículo. Bela, pode deixar o versículo aí, tá? Daquele teus filhos, por favor. E você ora. E você vai declarar sobre a vida dos teus filhos, sobre a sua família. Você que é homem, sacerdote da casa, você vai declarar que você e a sua casa servem ao Senhor. E que por isso, você e a sua casa são restauradores de brecha. Não importa se você tem filhos de sangue ou não, você tem ventre frutífero. Você como casal que não tem filho de carne, de sangue, você tem filhos espirituais. Você tem gerações espirituais dentro do seu ventre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, faça aqui. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. De Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vocês vão entender o porquê dessa música. Mas agora nós vamos orar pela nossa família, pelos nossos filhos. Eu vou orar e você também vai orar. Você pode ficar com os olhos abertos para você orar a palavra. Você vai declarar que você, a sua esposa, seus filhos são edificadores e não destruidores. Na sua boca não sai palavra de destruição. A sua palavra não amaldiçoa seus filhos. A sua palavra não envergonha seu marido. A sua palavra não despreza a sua mulher. A sua palavra é palavra de vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque esse ambiente profético é o ambiente da tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui, e é por isso que temos vida. É por isso que recebemos poder. Poder do alto, como autoridade. Poder do alto, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu declaro sobre a vida do meu marido que ele é um sacerdote, ele é um edificador, ele me edifica, ele me constrói, ele não me destrói. Eu declaro sobre a minha vida que eu sou uma esposa sábia. Eu sou uma esposa que edifico a casa. Eu sou uma esposa que edifica o meu marido. Eu sou uma esposa pela qual ele é bem visto na cidade. Os meus filhos, eles são profetas do Senhor. Eu declaro mais uma vez dessa igreja: os meus filhos são profetas. Eu declaro a bênção do Senhor sobre os meus filhos. Eu declaro que eles edificarão as antigas ruínas. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada criança dessa igreja. Eu declaro que o nosso teto é o chão deles. Em nome de Jesus, eles profetizarão, eles terão visões, eles serão grandes profetas, homens e mulheres do Senhor. Eu declaro sobre a vida deles a bondade e a graça do Senhor. Eu declaro sobre a vida deles um futuro frutífero, incrível, cheio da tua unção, cheio da tua presença. Como uma família profética, nós nos levantamos nessa noite
ato profético nessa noite, o direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas. Cadeias serão quebradas nesse lugar. Cadeias serão quebradas nessa noite. E eu vou começar a dizer aqui as cadeias que o Senhor quer quebrar nessa noite. E você vai declarando isso também. E talvez, se eu não disser qual é a cadeia que o inimigo está tentando te aprisionar, você vai declarar cadeias quebradas sobre essa situação. Amém? Mas não me deixe orando sozinho não, gente. Nós somos uma família profética. Famílias proféticas desse lugar. Creia e receba. Creia e receba. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as cadeias serão quebradas agora. Em nome de Jesus. Cadeias da depressão são quebradas agora. Em nome de Jesus. Cadeias do divórcio são quebradas agora. Em nome de Jesus. Cadeias de loucura são quebradas agora. Em nome de Jesus. Cadeias de frieza espiritual são quebradas agora. Em nome de Jesus. Cadeias de religiosidade são quebradas agora. Em nome de Jesus. Cadeias de pobreza, cadeias de falta de emprego, cadeias de relacionamentos abusivos são quebradas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todas as cadeias que possam estar prendendo, Senhor, os teus filhos. Nós declaramos agora todas as cadeias quebradas. Em nome de Jesus. Nós quebramos a cadeia da rebeldia dos filhos dos seus pais. Em nome de Jesus. Nós repreendemos agora. Nós quebramos essas cadeias. Pelo teu nome, Jesus. Pelo teu nome. Cadeias de adultério sejam quebradas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadeias de mentira, de prostituição, de pornografia, em nome de Jesus, sejam quebradas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadeias na mente dos nossos filhos sejam quebradas agora. Cadeias da falta de acreditar no potencial. Cadeias de inferioridade. Cadeias de inferioridade seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadeia da soberba seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadeia da miséria, da fofoca, da destruição, da mentira, do engano sejam quebradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Você pode ouvir as cadeias quebrando? Ouço cadeias quebrando. Eu ouço o som. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. A poder do nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Amém, queridos? Quantos aqui acreditam no poder de Deus para salvação, libertação e cura? Amém. Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Que Deus te abençoe.